Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. E como é bom, como é precioso tê-lo de volta, viu? Diácono amado Luciano, assim a sua amada esposa Ilka. Cadê Ilka? Está ali. Estavam fazendo uma viagem legítima, tanto a trabalho, mas também usufruindo das dádivas do Senhor. Diácono Luciano, se tu uma bênção e coragem. Diácono Arthur, se tu uma bênção e coragem. Secretária da EBD, Nanda, Setuma, Fernanda, chamamos de Nanda, Setuma, bênção e coragem. E Cleuma, Setuma, bênção e coragem. Sonoplastia, só deixe no ponto aí a divulgação, mas vai ser já, dentro da pastoral, ok? Já pode projetar aí o que o amado diácono Luciano já havia projetado. Só deixe aí, ok? Neemias, primeiro capítulo, Bíblia aberta, a nossa pastoral desta manhã. E tem tudo a ver também, uma aplicação estendida sobre o que vai ocorrer neste ano, que é a eleição de presbíteros, reeleição para 3 e vagas para mais 3 presbíteros. Explicaremos já isso. Teremos uma EBD logo, para um estudo voltado para isso, ok? Então vamos lá. A partir do versículo 5, a oração que Neemias fez. Aqui nós temos a oração que Neemias fez. Todos juntos, lendo a palavra do Senhor. Ali está a Almeida, revista atualizada. Vamos lá então. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Prossigamos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Segura aí, gente. Eu sei que máquina não é fácil, viu? Deus dê força a vocês, máquina falha. Mas fique só atento aí na telinha aí para a gente não romper a estética litúrgica. Vamos lá. Vocês são bênção de Deus, um cheiro no coração. Todos juntos agora. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei.
em virtude de ter ciência e consciência da relação pactual com Deus e com o povo de Deus, ele fez uma pergunta pactual. A ciência de uma relação pactual leva Neemias a fazer uma pergunta pactual. Uma pergunta pactual é uma pergunta sobre algo ou alguém que é do interesse de Deus. Como está Jerusalém? Pergunta Neemias. Como está o meu povo? A ciência e a consciência dessa relação pactual o levou, depois de receber o relatório, a tomar assento, refletir, digerir o que estava acontecendo lá. A ciência e a consciência pactual impede que você subestime o problema do outro, que você faça descaso com a obra do Senhor. Então ele se assentou, Alexandre. Você assentar ali diz muito. Só aí daria um sermão na perspectiva spurgiana de Spurgeon, que pregava apenas baseado numa palavra dentro de um texto. Por isso, quando alguém chega para mim falando de sermão expositivo e acha que só tem um modelo, eu falei, esse é de uma página só. Esse só leu, olha lá, um capítulo de um livro na vida sobre sermão. Se assentou. A ciência e a consciência da relação pactual o levou a chorar. Chorar pela situação da cidade e do seu povo. A ciência e a consciência dessa relação pactual, aliancista com Deus e com o seu povo, o levou a lamentar Claudiano, a lamentar pela situação de Jerusalém, pela situação do seu povo. Mas não parou aí. Manu, também é Manuela, Débora Leal, a ciência e a consciência dessa relação pactual com Deus e com o povo de Deus, o levou a orar. E aí está a oração de Neemias. Ele ora por Jerusalém. Ele ora pela igreja da antiga administração da Aliança da Graça. Ele ora. Mas não só isso. Querido Ed, nosso diretorzão aí do Ministério de Cânticos da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. A partir do capítulo 2 vai ser o sermão de hoje. A ciência e a consciência da relação pactual com Deus e com o povo de Deus o levou a agir. O levou a agir. Sermão de hoje à noite, capítulo 2. Mas voltemos para a oração. A ciência e a consciência dessa relação pactual o levou a orar por Jerusalém, a cidade de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, que era um tipo da Jerusalém celestial, que aponta para a igreja. Ele orou por Jerusalém, ele orou pelo seu povo. Agora observem, mês de Quisleu, entre novembro e dezembro. Depois, em seguida, capítulo 2, mês de Nisan, mais ou menos o mês de março. Só aí nós temos aproximadamente 5 meses de oração só por isso. Você sabe o que é isso? 5 meses aproximadamente, para menos ou para mais, de acordo com os biblicistas, os exegetas, de linhas e correntes teológicas diversas, mas crentes. 5 meses orando, Senhor, Jerusalém, Senhor, o teu povo, Senhor, 5 meses. Até que acontecesse o que aconteceu no capítulo 2, sermão de hoje, a primeira perícope, o primeiro parágrafo, o primeiro trecho. Orando, não orando movido pelo seu umbigo, Senhor, não, orando com visão de reino, orando por aquilo que é do interesse de Deus. E nessa oração, o sermão que pregamos aqui há 8 dias, o subtema foi as características de uma oração que é um cheiro suave para o Senhor. A primeira,
Uma oração que adora, ele começa adorando. Uma oração que adora. Nós que arrogamos com muita frequência, e não devemos ter vergonha mesmo não, e dizendo que somos uma igreja reformada, e somos mesmos, muitas vezes somos os mais culpados por algumas orações superficiais, por algumas orações robotizadas, mecanizadas. E aí quando aparece alguém que rompe com esse paradigma equivocado, aí alguém já diz, esse é de linha. Aí quando aparece um pastor entendendo o que a Escritura fala, de uma oração que adora, e ele passa mais ou menos 1 minuto dizendo, tu és o que era, o que é, o que há de vir. Tu és o meu castelo forte, tu és o meu rochedo, tu és o meu bem maior, tu és o leão da tribo de Judá, tu és a raiz de Jessé, tu és o meu tesouro, meu coração está em ti. Aí quando alguém aparece no meio reformado fazendo uma oração que adora, já estranham. E querem até estigmatizar esse cara não é reformado não, porque é contraditório. Se tem uma teologia apelidada de reformada que chama para orar, é a teologia reformada. Uma oração que adora. Pai nosso que estás nos céus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, Jesus Cristo nos ensinando a orar. E ele diz, primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha a nós o teu reino. Terceiro, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É por isso que há muito tempo eu rompi com esse paradigma de frieza, chamado de reverência. Alegria e reverência não são excludentes. Mas ele fez uma oração também que confessa pecado, guerreiro Wellington. Ele confessa o pecado pactual. Ele diz, pecamos contra ti, pecamos contra ti. E nos faz lembrar Acã. Acã tomou o que era proibido e o povo pagou o pato. Eu quero dizer que o teu pecado não confessado traz consequências para todo o povo, sabia disso? Uma oração que confessa pecado e deixa. Confessar é concordar com Deus. Pecamos contra ti. E ele ainda descreve, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos. É claro que na confissão de pecado como igreja, nós não pedimos mais o pecado judicial. Ele já nos foi dado para sempre em Cristo, justificação pela fé. Nada você pode fazer para tê-la um pouco mais, nada você pode fazer para tê-la um pouco menos. A justificação pela fé aconteceu no tribunal de Deus, jurídico do alto. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. O perdão que pedimos é o perdão paternal. Daí o texto, Pai nosso que estás nos céus. Mas ele fez uma oração também que faz o que, gente? Recorre às promessas da aliança. Tu disseste a Moisés, teu servo, se me obedecerem, bênção, resumo, síntese, concisão. Se me desobedecerem, punição, disciplina extraordinária e ordinária. O que estava acontecendo com o povo? Mas ele recorre às promessas. Confissão de pecado na oração do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Recorrer às promessas dele na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí você faz um link entre a oração de Neemias com a oração de Jesus, com as duas orações paulinas na carta aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 3, aí você enriquece a sua vida de oração. Uma oração que adora, uma oração que confessa, uma oração que recorre às promessas do Senhor. Senhor, tu prometeste.
Hoje, se um pastor reformado ou um cristão reformado ousa fazer uma oração hoje em algumas igrejas reformadas, diz assim: Senhor, o Senhor prometeu. Alguém já diz: eita, será que abraçou a teologia da prosperidade? Aí eu digo: esse aí é mais um de uma página só. Diz conhecer a teologia reformada e não conhece. Porque vamos encontrar o servo de Deus do Antigo Testamento, Novo Testamento, recorrendo às promessas da aliança. Senhor, e Deus tem prazer, Natália, quando você chega e diz: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Exemplo: pedi e dá-se-vos-á, mas é claro, com a parceria, 1 João 5,14, segundo a vontade do Senhor. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Senhor, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. É você recorrer às promessas. E por último, ele fez uma oração que adora, ele fez uma oração que confessa, ele fez uma oração que recorre às promessas da aliança, e ele fez uma oração que suplica. Ele agora amarra. Depois de tudo isso, ele diz: ó Senhor, estamos começando o pecado. E o Senhor disse que se confessar o pecado e abandonar, aí ele recorre também à aliança. O Senhor vai ajuntar o seu povo de novo. Aí ele diz: faz isso, Senhor. Lembram de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nós somos o povo de Deus da nova administração, da aliança da graça. Deus não é homem para que minta, Eduarda, nem filho de homem para que se arrependa. A turma boa aí da primeira de Salgueiro, hein? Eu estava vendo, alguém compartilhou comigo uma parte do vídeo do pregador, e o pregador está aqui, levanta a mão. Eu perguntei a ela: tem vocação? Esse jovem tem vocação? Ele está no seminário. Gostei, viu, guerreirão? Foi só uma parte, viu? Gostei. Alguém compartilhou comigo, porque essa ovelha aqui disse: ó, pastor, combina com tudo que o senhor tem pregado aqui. Parabéns, jovem, é isso aí. Onde eu quero chegar aqui? Como anda a nossa oração pactual? Como anda a nossa ciência e consciência de pacto, de relação pactual? Daí, como anda a nossa oração pactual? Oração pactual é oração que adora. Oração pactual é oração que confessa pecado. Oração pactual é oração que recorre às promessas da aliança. Oração pactual é oração que suplica. Agora, suplica pelo outro, pela igreja. Eu pergunto a você: quanto tempo você já gastou essa semana e disse: ó Senhor, se com o nosso pastor secundário, Luiz Ronilson. Firme os seus pés, fortaleça as suas mãos. E eu faço questão de dizer secundário com muito prazer, porque o supremo, o insubstituível, o inigualável, aquele que somente ele, sob a igreja, pode dizer: é minha, é Jesus Cristo. Prazer, pastor Luiz Ronilson. Para quem está nos visitando. O senhor foi sempre assim, 26 anos assim, empolgado com esse Deus. O Deus da aliança, o Deus do pacto. O Deus que intervém e se revela, como escreveu Francis Schaeffer no livro também A Morte da Razão. O Deus que odeia a ideologia de gênero. O Deus que odeia a ideologia woke. O Deus que odeia quem diz que o pai é o opressor, o filho é o oprimido, e para o bom entendedor que entenda. O Deus que odeia todo o arroto do diabo contra a família, contra a igreja. É o Deus a quem servimos. Esse é o Deus a quem servimos, e nós não iremos nos calar como porta-vozes do Senhor. Nós temos que começar orando, fazer oração pactual, oração que adora, oração que... Vamos ver se a mente está boa de vocês aí. A oração pactual é a oração primeiro o quê? Adora. Uma oração que? Uma oração que recorre às promessas da aliança. É uma ajudinha, uma colinha, não é, Alexandre? Uma oração que suplica. Nessa semana o senhor orou pelo seu irmão? O senhor orou pela igreja? Orou pela igreja perseguida?
Ou será que as nossas orações são apenas estas? Me dê, 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 me dê. Tem um lugar para isso. Aqui entra o equilíbrio. Cristo ensinou o pão nosso, mas até o pão nosso não é o pão meu. Veja o que é teologia do pacto. Quando ele diz o pão nosso é o meu de Claudiane, é o meu do Wellington, é o meu do presbítero Emerson, é o meu de Iris, é o meu do pastorzão Abraão, é o meu de Nestor filho, é o meu de Nestor pai, é o meu de Lourdes a mãe, é o meu de Léo, é o meu de Léo filho, é o meu de João, é o meu de Mônica, é o meu de André, é o meu de Fran, é o meu de André, Vitória Albuquerque, Davi, Laura, é o meu e do Diácono Ronielson, é o meu de Ed, é o meu de Joel, é o meu de Diva de Divinha, é o meu de Jonathan, é o meu de Elaine, é o meu de Romerito. Esses dias eu disse, Romerito sumiu. Mas foi aquele sumiu assim de, Senhor, proteja a ovelhinha do Senhor. Aí eu te vejo aqui, guerreiro, fica de pé, é EBD. Que bom que você está aqui, guerreiro do Senhor, fica firme no Senhor. É o nosso, o pão nosso que está nos céus.